Conforme nós falamos no vídeo anterior, nós terminamos com duas perguntas. Por que será que as pessoas ainda continuam se casando? E a segunda pergunta que ficou ruim no vídeo é por que elas continuam tendo filhos? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre a primeira questão. O ser humano é uma espécie bastante interessante, porque uma vez passada a questão da sobrevivência, e como espécie nós já ultrapassamos essa fase há muito tempo, justamente por manipular símbolos, a espécie humana se defronta com um problema muito sério, que é a questão do tempo e da finitude. E a questão da finitude, nós somos o único bicho que sabe que vai morrer, é uma questão séria, porque ela nos traz a presença do limite e do fim. Não podemos tudo, não fazemos tudo, nem o faremos, nem o viveremos. E isso, obviamente, é angustiante. E da mesma forma que o nascimento é uma atividade solitária, mas nesse nós não pensamos muito, a morte também o é. A morte é uma atividade única, que é um fenômeno decorrente da própria vida e que nós nunca paramos para pensar sobre ela. Nós pensamos na morte como um fenômeno geral, mas nunca como um fenômeno isolado e pessoal da minha morte, porque ela é assustadora, principalmente porque eu não sei o que vem depois, e principalmente porque ela é um fenômeno vivido solitariamente. Então nós fugimos desse solitário, porque esse solitário nos defronta com um limite. E para fugir desse solitário, nós procuramos o outro, porque somos um bicho gregário. Só que esse outro, é lógico que ele pode ser achado no jogo de futebol, né? Eu sento na torcida com 100.000 pessoas e não me sinto só aparentemente, porque ninguém ali tem nada a ver comigo, a não ser algo superficial como é um jogo de futebol. Mas eu procuro o outro com quem eu possa compartilhar, com quem eu possa dividir as minhas angústias, os meus medos, a minha solidão. Então as pessoas procuram se casar ainda por isso, porque elas procuram teoricamente um parceiro que supra essas demandas psicológicas, e com isso elas esquecem uma coisa fundamental, que o casamento não foi estruturado para isso. Então elas esquecem que o casamento em si é um contrato inclusive com testemunhas, e cuja expressão mais banal é aquele contrato assinado diante do juiz, que aliás é um contrato muito mal feito, porque não tem cláusulas, as cláusulas são vagas, não se sabe o que acontece quando alguém desrespeita as cláusulas. Então é um contrato ruim, né? Que dá muito trabalho para ser desfeito, mas é um contrato ruim. E junto com ele vem dois contratos subjacentes. Um contrato que é consciente, mas não explícito, que é o que na minha fantasia eu acho que o meu parceiro vai fazer no decorrer da nossa convivência, e um contrato que é inconsciente e também implícito, porque nem eu consigo definir muito, porque nele vão estar envolvidos os meus modelos de mulher, os modelos de homem da minha parceira, e o que se espera de um e de outro vai estar envolto nesses modelos e nessas fantasias. E é em cima disso que nós construímos um ambiente onde os filhotes serão criados. E vamos construir um ambiente para os filhotes serem criados ainda dentro de um contexto líquido, onde a satisfação pessoal, de uma maneira hedônica, no mau sentido do termo, é muito privilegiada, aonde o bem-estar pessoal
fundamental, onde a ausência de uma rede de suporte que em tempos atrás era dada pela família ampla, hoje não existe. Então aumenta-se o isolamento, aumenta-se a ansiedade do estar só e busca-se algo que não vai se encontrar nunca, mas que continua sendo procurado na fuga do cotidiano e na fuga da solidão. Então as pessoas continuam casando por isso, cada vez mais de maneira insatisfatória, porque se busca algo que não vai se ter, se busca num contrato factual, e não importa se é com um cônjuge, 2, 5, 10, tanto faz, é um contrato factual do mesmo jeito. Busca-se nesse contrato uma satisfação que só vai existir na busca pessoal, porque da mesma maneira que a vida é pessoal e ela é vivida individualmente, eu posso dividi-la, mas para eu dividi-la eu preciso ter uma. Da mesma maneira que ela é individual, os significados que eu vou colocar nela também são individuais. Mas, mesmo não tendo mais um valor de espécie, continuamos casando basicamente por